Boa noite, meu nome é Carla, eu sou uma das voluntárias da Coligação Espírita Progressista e hoje eu estou aqui com vocês para realizarmos mais um Evangelho no Lar, que nada mais é do que um estudo do Evangelho, uma reflexão sobre o Evangelho e as situações cotidianas que a gente passa, assim como Jesus fazia na época que passou aqui pela Terra. Ele se reunia na casa de Pedro para falar do Evangelho, também analisar o que acontecia na época deles, no dia a dia, e ver como poderia agir de acordo com a vontade de Deus. Então hoje nós vamos realizar o Evangelho e, como sempre, a gente segue o mesmo roteiro. Prece inicial, fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos uma leitura complementar, vibrações e prece final. Eu quero aproveitar esse momento inicial para agradecer a companhia de vocês e pedir para que, se vocês gostam de assistir esse vídeo, por favor, deixe um like aí, né, um coraçãozinho, curtam esse vídeo, pode postar também um comentário. Isso ajuda a engajar esse vídeo dentro da rede ao qual ele pertence, para que possa ir, né, e chegar aí a mais pessoas. Também não esqueça de compartilhar, porque é possível compartilhar esse vídeo com outras pessoas dos seus contatos. E, se possível, também, desde já, inscreva-se aqui no nosso canal e também clica lá nas notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo vocês vão saber, tá bom? Então, nesse início, eu vou pedindo a todos vocês que a gente possa, nesse instante, serenar os nossos pensamentos, colocando na tela da nossa mente a imagem de Jesus, agradecendo ao Mestre por mais um dia de vida, agradecendo ao Mestre por estarmos aqui em nome dele, com a permissão de Deus nosso Pai, para realizarmos o estudo do seu Evangelho, para que a gente possa cada dia buscar o nosso melhor, a nossa reforma, a nossa evolução. Agradecemos e damos boas-vindas à equipe espiritual e a todos aqueles que nos assistem, seja no momento dessa transmissão, seja depois, que todos nós que de alguma forma chegamos a esse vídeo, que possamos sentir a sua presença, Pai, nesse instante em nossos corações, com os nossos melhores sentimentos, que possamos tirar proveito dos estudos de hoje para a nossa vida. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo e hoje é o capítulo 26 que nós vamos continuar estudando, que é o dar de graça ao que de graça receber. Nós estamos nos itens 3 e 4, que falam das preces pagas, então eu vou ler aqui para vocês. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, e semelhantes em Marcos 13, de 38, versículos 38 a 40, e também em Mateus 23, versículo 14. Aí vem o item 4 aqui, que é a explicação do Kardec para essa passagem evangélica. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas uma: Deus mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras,
E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis? Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender-as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga no mais das vezes dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre desta obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega um mandato a outro, e a este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Então é esse trecho que a gente vai estudar hoje, que fala das preces pagas. Ele fala aqui, né, que se pagando a prece seria o mesmo que dizer que Deus vai medir, vai dar na medida da graça daquilo que foi pago, né? Ou seja, Deus vai dar de acordo com o número das palavras, por exemplo, que ele fala aqui. E aí a gente deve lembrar que isso não tem lógica, não tem razão de ser, porque Deus não cobra benefícios de ninguém, ele concede sempre de acordo com o nosso merecimento. Então, pagar para que alguém faça uma prece por nós não faz muito sentido, porque não vai ser isso que Deus vai levar em consideração no momento de avaliar a nossa situação e verificar no que Ele pode nos auxiliar. Deus, novamente, como está dito aqui no texto, Deus não mede graças, não vai concedê-las de acordo com o número de palavras pagas. Deus beneficia a todos, mas nem sempre na medida que a gente gostaria, mas sim na exata medida em que a gente vai ser realmente auxiliado e não mais prejudicado pelo aquele benefício. Seria até injusto pensar que aqueles que pagam para alguém fazer uma prece teriam algum tipo de benefício ou privilégio, né? Que é o que ele fala aqui também nesse texto. Porque imaginem aqueles que não teriam dinheiro para pagar, seria o mesmo que dizer que Deus está fazendo distinção entre ricos e pobres, o que não é o caso. E também outro ponto muito importante que ele traz aqui é que essa ideia de se pagar pela prece também pode se dar a ideia de que se dispensa a pessoa das suas obrigações, da sua oportunidade, não digo nem obrigação, mas da sua oportunidade de conversar com Deus, que é fazer a prece por si próprio. Então, essa lição traz vários ensinamentos e várias reflexões. A primeira é que Deus não faz distinção entre ricos e pobres. Então, se você não pagar por uma prece, Deus vai ouvir a sua prece. Ela não vai ser menos importante porque ela não é paga e não é feita por uma pessoa. Deus vai olhar para você, vai entender a sua necessidade e vai te conceder graças, benefícios de acordo na medida exata para o seu auxílio, nem mais nem menos, né? E a gente deve sempre lembrar que, como ele também fala aqui,
que a prece é um ato de caridade, que a prece é um impulso do coração, um impulso de amor. Então, por que vamos delegar isso para outra pessoa? Por que não aproveitar essa oportunidade de fazer por nós mesmos uma prece, uma oração, um conversar com Deus? A gente deve sempre lembrar que a prece, a oração, são esses momentos únicos no nosso dia que a gente sempre esquece de fazer, mas é um momento que a gente tem para conversar com Deus, para conversar com Jesus, para entrar na sintonia dos nossos mentores amigos, daqueles irmãos espirituais que querem o nosso bem. A gente não pode deixar com que outra pessoa faça isso por nós, é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Falando ainda de prece, a gente sabe que tem vários tipos de prece. Existem as preces prontas, assim como, né, Jesus nos ensinou o Pai Nosso, temos a oração de São Francisco, outras orações tão lindas, prontas, e temos a prece espontânea também. E geralmente se tem muita dúvida, qual prece fazer? Você pode sim e deve fazer as preces prontas, como o Pai Nosso, oração de São Francisco. Você pode fazer a prece espontânea, que é falar com as suas próprias palavras, conversar com Deus, com Jesus, com os irmãos amigos, com as suas próprias palavras. Mas o mais importante, no momento da prece, da oração, é o sentimento. Será que realmente você para naquele momento? Você nutre o seu coração, recheia ele de bons sentimentos, dos seus melhores, para que o seu pensamento também fique nessa vibração um pouco mais elevada? Será que as palavras que você está falando nessa oração, nessa prece, está acompanhando esse sentimento e esse pensamento? Essa é a verdadeira prece. A prece, ela tem sempre esses 3 elementos. As palavras que nós falamos, elas refletem o que vai no nosso coração e no nosso pensamento. Então, é um ato de caridade, é um ato de amor, é um impulso de amor. E para a gente entender um pouquinho melhor o que vem ser a prece, eu vou indicar hoje esse livrinho da Joana de Ângeles, Otimismo. Logo na lição 2, ela fala assim pra gente: como oras? Eu não vou ler toda a lição, porque é uma lição muito longa, mas eu vou ler alguns trechos que eu acho que faz sentido pra gente refletir. Primeiro, sobre a importância da prece, a importância do orar e como ela deve ser bem feita. Então, ela diz assim: a oração é recurso iluminativo de quase todo... A oração é recurso iluminativo de que todos nos devemos utilizar no transcurso da jornada evolutiva. No entanto, a maioria dos aprendizes das variadas escolas de fé recorre-lhe ao concurso, objetivando conseguir favores da vida mais alta, com os quais se desobrigaria mais facilmente dos seus compromissos de redenção. Orar é ato de abrir-se a Deus, apresentando-se em estado de receptividade para poder planificar-se com as superiores inspirações, alimentando-se com as forças que fluem do seu amor. Então ela já começa falando aqui, né, que a oração é um recurso iluminativo, esse momento de abrir-se, um ato de abrir-se para Deus, de conversar com Deus, que é nosso Pai. Mas, no entanto, ela também ressalta que a maioria de nós usa esse momento de prece, de oração, para pedir a solução dos nossos problemas, para pedir como se houvesse uma cura milagrosa para tudo aquilo que a gente entende como errado na nossa jornada. Então, aqui é a primeira coisa, como a gente ora, geralmente a gente faz uma prece, uma oração, para resolver um problema, nunca para conversar realmente com Deus, nosso Pai. Ela ressalta aquilo que eu falei das preces prontas, né? Jesus ensinou-nos na prece dominical a oração perfeita, a louvar, a agradecer e pedir. Então aqui ela menciona, né, a prece do Pai Nosso, falando que é uma prece perfeita. E realmente, se a gente se ater a cada uma das frases, tem muito significado. Então louvar, né, ter essa noção de que temos um ser superior cuidando de nós, Deus nosso Pai, nosso Mestre querido, agradecer
A gente, como foi falado aqui, a gente usa a prece e a oração muitas vezes para reclamar, para pedir ajuda. A gente esquece de agradecer as coisas boas que temos na nossa vida, e a gente sempre tem algo de bom para agradecer. O fato de estar vivo já é um bom motivo, não é mesmo? E pedir. A gente já viu em outros estudos aqui do próprio Evangelho Lar que pedir não é errado, mas a gente tem que lembrar que Deus não vai fazer a nossa parte. A gente pode pedir força sempre, pode pedir coragem, fortaleza de espírito, mas não esperar que a coisa se solucione sem o nosso esforço. A gente pode pedir tudo a Deus, mas será que tudo nos convém? Será que tudo que pedimos vai realmente nos fazer bem? Então lembrar aí da prece do Pai Nosso, oração, né, dominical. Louvar, agradecer, pedir, pensar, né, que existe esse Pai eterno olhando pela gente, agradecer as coisas boas que temos e pedir, mas ter um pouquinho de noção aí no que pedimos. Vamos ver o que ela mais fala aqui. O Pai não se nos apresenta, porém, como um servo que deve atender às paixões subalternas dos enganados filhos terrestres. As respostas, aparentemente diversas dos pedidos insensatos, constituem prova do supremo amor, que atende conforme é de melhor para o peticionário e não de acordo com o capricho deste. Olha ela respondendo, nossa querida Joana, respondendo aqui pra gente, que a gente pode pedir tudo, mas a gente é como criança diante de Deus. Tem muitas coisas que as crianças nos pedem e que a gente sabe que vai ser prejudicial, que ainda não é tempo da criança receber. E o Pai analisa a situação de cada um de nós e vai dar de acordo, na medida exata do que precisamos. A gente tem que ter essa convicção, essa certeza. Então Deus não é um servo, como ela fala aqui, para atender às nossas paixões insensatas. Então, às vezes a gente faz uma prece, uma oração, pede uma coisa e a coisa não acontece, a gente desiste, fala, Deus esqueceu de mim, né? Deus não me ouve. Não, Ele ouve, Ele só está cuidando de você. Muitas vezes aquilo que você está pedindo talvez não seja o melhor para você. E ela ressalta aqui que justamente a diversidade, ou seja, às vezes um pede, acontece, outro não pede, não acontece. Por que que isso é a maior prova de amor de Deus aqui, de que Ele não está à mercê dos nossos caprichos, que Ele realmente é um Pai todo amoroso e todo sabedoria e que vai nos atender de acordo com as nossas reais necessidades de aprendizado e de evolução e não de acordo com os nossos caprichos, tá bom? E aí ela fala aqui ainda: quando te entregares a benção da prece, observe o que pedes, como pedes e para que pedes. Nem tudo quanto te parece bom representa o melhor para ti. Não imponhas o teu querer como se o Senhor tivesse obrigação de servir-te. Abre-lhe a alma com humildade e confia no resultado da tua rogativa. Acalma-te no refúgio da oração, sabendo pedir em nome de Jesus, a fim de que tudo quanto te seja concedido se transforme em plenitude e gozo. Uma lição muito linda que eu recomendo que vocês a leiam completa, porque aqui eu só li alguns trechos que eu acho que tem a ver com o nosso estudo. Então não adianta delegar a função da prece e da oração para outra pessoa, inclusive pagando por isso. Porque às vezes a gente pede também, né? Fala, fulano, reza por mim. E olha, que bom se alguém reza, ora, faz uma prece pela gente, de bom coração, mas isso não substitui a necessidade que nós temos de conversar com Deus, de abrir nosso coração com Ele. Pagar é aceitar que Deus privilegia aqueles que têm mais condições financeiras do que aqueles que não têm. Que seriam dos pobres, então? Deus não atenderia nenhum dos seus pedidos? E aí fica, então como devemos orar? Como devemos fazer a prece? Como devemos rezar? Em primeiro lugar, acalma-te no refúgio da prece, como a Joana falou. Tranquiliza o teu coração. Não faz aquela prece, né, que você já decorou, sem parar, sem refletir.
Antes de se colocar em oração, reflete um pouco sobre o seu dia, se é no final do dia, do que passou no dia, se é no começo do dia, o que o dia te aguarda, as atividades que você tem para fazer. Tranquiliza, realmente busca o seu melhor sentimento, o seu melhor pensamento, e que cada palavra sua reflita esse sentimento e um pensamento elevado, seja ela uma prece pronta, como o Pai Nosso, oração de São Francisco e tantas outras que nós temos, como uma prece espontânea, que aqui você usa as suas próprias palavras para conversar com Deus, com Jesus, com os mentores amigos. Eles estão sempre dispostos a ouvir, mas a gente precisa estar na sintonia deles, né? A gente precisa fazer a nossa parte e lembrar que durante as orações, as preces, nos nossos pedidos, mais do que pedir a solução dos nossos problemas, é pedir muita força, muita coragem, muita resistência, resiliência, persistência para nós mesmos, para que a gente possa lidar com todas as dificuldades do caminho que são necessárias para o nosso aprendizado. Eu acho que é uma lição muito conveniente para esse momento do ano em que a gente se aproxima do Natal e do Ano Novo, e que a gente faz muitos pedidos, muitas solicitações e esquece que para isso acontecer vai depender muito da forma como a gente age. Então, Deus é sempre conosco. Jesus também, os irmãos espirituais também, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Então vamos louvar sim, agradecer sim e pedir na medida correta nesse final de ano. Tá joia? Vamos então nesse instante fazendo as nossas vibrações. E então eu peço para que cada um de vocês, como foi falado, coloque no seu coração, deixe fluir o melhor sentimento, o melhor pensamento em favor daqueles que necessitam. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, por todos os países, por todos os seus governantes, por todos os locais que passam por situações extremas de guerra, de conflitos políticos, religiosos, com problemas de alterações climáticas, com os fenômenos naturais. Pedimos, Pai, pelo nosso Brasil, coração do mundo, que possamos continuar a nossa tarefa de levar o Evangelho de Jesus a todos, pedindo por cada região, por todo o povo brasileiro, por todos os seus governantes. Vamos lembrando dos nossos irmãos que estão em pobreza extrema, que não têm comida, nossos irmãos que não têm um lar, nossos irmãos que não têm condições mínimas de sobrevivência, muitos deles perambulando pelas ruas, em condição de rua, de vulnerabilidade. Vamos vibrando por crianças abandonadas, por idosos abandonados, por irmãos perdidos nos próprios distúrbios mentais, por falta de atendimento. Pedimos, Senhor, por famílias inteiras que estão sem recursos financeiros e que também vivem em praças públicas, debaixo de viadutos. Vamos pedindo, Senhor, por todas as organizações que de alguma forma procuram auxiliar os nossos irmãos. Vibremos, Pai, por todos os hospitais, por todas as pessoas que estão em tratamento, se preparando por uma cirurgia. Vamos vibrando, Senhor, por todos aqueles que estão em seus lares, convalescentes, vibrando por todos os profissionais da saúde. Vibremos, Senhor, por todas as casas de oração, por todas as igrejas, por todos os templos, por todos os terreiros, por todos os centros espíritas, por todas as sinagogas, mesquitas, aonde estiver o caminho para o Pai, aonde estiver o caminho que nos leva ao encontro de Deus. Jesus, lá está, os irmãos espirituais superiores lá estão, que possam estar sempre de portas abertas a receber todos aqueles que necessitam do amor do Pai misericordioso. Vibremos pela nossa casa, Coligação Espírita Progressista, na Rua Batuíra 297, pedindo por todos os dirigentes encarnados e desencarnados, por todos os trabalhadores, voluntários encarnados e desencarnados, por todos os seus assistidos, encarnados e desencarnados, por todo aquele bairro. Quero pedir para que cada um de vocês, nesse instante, vibrem pela sua família,
pela sua casa, imagine nesse instante Jesus adentrando o seu lar, iluminando todos os ambientes, trazendo paz, trazendo amor para cada uma das pessoas que moram no seu lar. Ainda que você more sozinho, que possa te trazer muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade nesse instante. E assim, então, Pai, agradecidos que estamos, pedimos, como foi falado hoje no nosso estudo, te pedimos forças, te pedimos coragem, te pedimos resiliência, persistência para continuarmos na nossa evolução, na nossa modificação, dos nossos sentimentos ainda tão impuros, dos nossos pensamentos ainda tão tendenciosos, nas nossas atitudes ainda tão longe da perfeição, mas que possamos seguir os seus passos, Mestre Jesus. Pedimos ao Pai forças, pedimos ao Mestre Jesus que continue a nos iluminar o caminho, a mostrar aonde e como devemos agir para evoluirmos espiritualmente. Agradecemos imensamente a equipe espiritual do Evangelho no Lar, da Coligação Espírita Progressista, que realiza esse trabalho de levar o Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente ao longo desse ano de 2025. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que assim seja. Muito obrigada, desculpa a emoção, é que a gente está encerrando hoje o trabalho do Evangelho no Lar de 2025 com muita alegria. A gente esteve aí presente com vocês todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu, o professor Rubens, a quem eu agradeço, a nossa querida Leda, a quem eu também agradeço, ao nosso querido Ricardo Milhado, também agradeço pela disposição, pelo trabalho. 2026 está aí e nós vamos continuar. A gente, já avisando todos vocês, nós vamos parar agora, no dia 22, tanto a coligação vai estar fechada, quanto aqui o nosso trabalho dos vídeos vão dar uma pausa, e aí a gente retorna na primeira semana de janeiro, tá bom? Então, já é costume de vários anos, desde que a nossa casa foi fundada, semana de Natal e de Ano Novo, a casa permanece fechada, e os trabalhos dão uma pausa e a gente sempre retorna na primeira semana de janeiro, tá bom? É o que vai acontecer aqui com os nossos vídeos. Peço para que vocês mantenham uma boa sintonia, para que vocês mantenham o hábito da prece, das boas leituras, da água fluidificada. A nossa casa fica muito grata pela audiência de vocês. A gente agradece porque a gente percebeu que o número de inscritos aumentou e isso é graças a vocês, o número de visualizações também, e nós vamos continuar esse trabalho do Evangelho no Lar todas as quartas-feiras às 19 horas aqui no YouTube, como a gente vai ter outros trabalhos em breve, se Deus quiser, e assim será, tá bom? Um bom final de ano, um bom Natal para todos, que vocês lembrem do verdadeiro motivo da celebração de Natal, que é a vinda do nosso Mestre, e que vocês tenham uma passagem de ano muito tranquila, muito cheia de harmonia com todos, tá? Que vocês amam. Nos encontramos na primeira semana de janeiro de 2026. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até breve. Em nome de toda a coligação, muito obrigada. Feliz Natal e Feliz Ano Novo!